E aí, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar da segunda temporada de Love, Victor, que olha, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, mas provavelmente eu vou chorar. Já aproveita, curte, comenta aqui se você é Team Victor e Benji ou se você é Team Victor e Rahim. Polêmicas, 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 eu vou contar tudo pra vocês sobre o último episódio. Primeiro eu tenho que agradecer ao @LoveVictorBra e @LoveVictorBR, que são dois portais aí de Love Victor, que trazem tudo pra gente sobre a série e principalmente trouxeram os episódios tanto todos em inglês, como todos legendados, assim, e de uma hora pra outra, né? Tipo, a galera surgiu com esses episódios, então eles foram muito eficientes, muito legais, e muita gente ajudou eles, então confiram lá o Twitter, acompanhem, porque vale a pena, é um portal, assim, incrível mesmo. Acho que uma coisa importante de falar de Love Victor é que eles seguem com 100% de aprovação, né, sobre os críticos lá no Rotten Tomatoes, então eles fizeram muitas críticas sobre essa temporada e eles continuam com 100% de aprovação, porque realmente é uma temporada incrível. Love Victor, a primeira temporada, foi pensada pro Disney Plus, mas eles decidiram depois, né, quando a série estava pronta, colocar nesse Hulu, que é um site, vamos dizer, mais adulto, assim, da Disney. E a segunda temporada foi pensada direto pro Hulu. Então, os assuntos são mais densos, são mais dramáticos também, se aprofundam mais, não ficam tão bobinhos, até mesmo as piadas são um pouco mais inteligentes nessa segunda temporada, e isso é uma coisa que fez ter 100% de aprovação, né? Essa mudança foi muito necessária para Love Victor, e eu acho que é essencial pra série ter uma continuação impecável. Vamos falar o que eu achei dessa temporada então, e assim, no geral, é uma temporada incrível. Fui rir, chorei, saí com depressão, porque, olha, a gente sempre fica pensando nessas séries que são também clichês, né, adolescentes e que falam de pessoas no colegial, a gente fica assim, meu Deus, sempre acontece a mesma coisa, e o casal começa junto, aí eles têm algum conflito e depois eles terminam juntos. Mas Love Victor fez o contrário. A gente sempre reclama e Love Victor falou, vou fazer o contrário. E a gente falou, não, a gente quer do jeito clichê. Tenho muitas teorias sobre Victor e Benji, sobre o que aconteceu, sobre de quem é aquela campainha. Então se liga que vai ser o último casal que eu vou falar. Enfim, é uma temporada muito madura que fala sobre temas como bipolaridade, depressão, sobre aborto, sobre primeira vez, que é um assunto muito constante entre os jovens, e como isso deve ser confortável, né? A gente continua, né, nessa caminhada do Victor, porque é como se a segunda temporada fosse logo a continuação da primeira, né? Então é uma jornada de autodescoberta, mas de como lidar com as pessoas e como elas lidam com você, porque você acha que você vai sair do armário e vai ser a coisa mais incrível do mundo, e é uma das coisas mais incríveis do mundo, mas a gente não tá preparado às vezes pra lidar com a recepção das pessoas, né? Com o que acontece em volta da gente. Vou falar aí rapidamente dos personagens, né? Vamos começar pelo casal que eu amo, que é Lake e Felix. Eu acho um casal incrível, incrível. E é assim, os dois são dois personagens que trazem a comicidade pra série. Não adianta. O Félix tem um aprofundamento maior na relação dele com a mãe e na bipolaridade dela, né? Mas a Lake continua sendo incrível, com tiradas maravilhosas de roteiro, assim, e é muito legal. Eu amo o jeito que a Lake exalta o Benji a todo momento, falando pro Victor, cara, você namora a vadia mais bonita desse colégio. Quando eles jogam Eu Nunca, ela fala, ai, vamos jogar alguma coisa pra fazer o Benji tirar a roupa. Acho isso muito legal. É o companheirismo também ali já nos primeiros episódios dos casais, né? Eu acho que essa série se divide em 4 episódios que você ainda tem alguns conflitos, mas eles são felizes ainda, eles são engraçados, mas depois, meu amor, é só ladeira abaixo. Eu não quero nem falar do episódio 7 em diante. A gente acompanha esses primeiros episódios, os personagens querendo ter a sua privacidade, querendo ter a sua primeira vez. Aí o Ben leva eles pra uma casa que eles têm no interior, assim. E é muito, muito legal. É o episódio que eu mais gosto, que é o 4º episódio. Que é o Victor e o Benji e a Lake e o Félix indo pra primeira vez deles ali. Mas só que eles estão todos muito nervosos. E aí o Andrew até dá algumas dicas pro Félix do que ele deve fazer. Ele acaba
tendo que se depilar e ele acaba se cortando. E aí ele fala pra Lake do tipo que tava nervoso porque ele também sente que ela não tem atração por ele porque ela também estava nervosa. E aí ela se aprofunda nisso, né? De que a mãe dela sempre fez ela se sentir mal em relação ao corpo dela. E aí eles falam como fazer isso da melhor maneira, Lake e Felix, que é, cara, vamos fazer alguma coisa divertida, é, alguma coisa à nossa cara, uma coisa louca, e eles decidem ir pro rio e ficarem pelados lá. A intenção nem era tanto sexual, assim, era só fazer uma coisa louca deles. E aí finalmente aconteceu. Gente, é a primeira vez. Às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito e é de outro. Mas assim, eu acho que é um exemplo de que tem que ser com alguém que você se sente confortável. É com alguém que tem a mesma vibe que vocês. Pra eles não funcionou aquele lance de você super deitar na cama e fazer ali o que tem que ser feito. Pra eles funcionou uma coisa mais louca, mais doida na cabeça. Ser ali, tipo, na beira do rio, no acampamentinho que eles fizeram. Eu acho isso muito, muito bacana. Então, enquanto a gente tem a história da Lake ali lutando contra os padrões, né, que a mãe dela colocava nela, né, os padrões que muitas meninas lutam, principalmente por conta das redes sociais, que eu acho que é um tema que é muito importante de ser abordado. A gente tem a história do Félix com a mãe dele, que é bipolar, que é depressiva, e ela tá cada vez pior, e ele tá ali tentando conseguir um trabalho. Então a gente vê um amadurecimento desse Félix, tanto desse Félix que era meio bobão e agora precisa tomar conta da casa para que eles não sejam despejados, mas também do Félix que precisa se abrir sentimentalmente. Ele faz isso com a Lei, que ela acaba traindo a confiança dele, né? Eu tenho 2 pontos nessa história. Eu realmente entendo que a Lei queria muito ajudar ele, que ele devia ter abaixado um pouco a bola, mas também é sua mãe, né? Você sabe que a situação é difícil, talvez você saia dessa numa pior, que foi o que aconteceu, né? A mãe dele surtou, e aí ele foi atrás da mãe da Lake, que foi tentar ajudar, mas ela não é uma pessoa muito carinhosa, e então ela teve um surto ali e ele acabou ficando sozinho. Isso fez com que ele olhasse pra Lake como uma pessoa que quebrou a confiança dele. Mas no final ela só queria ajudar, né? E aconteceu que a mãe do Félix fica ali bem e eles acabam não ficando juntos, né? Porque aquele final ali, quando ele fala sobre o futuro de uma pessoa que você quer estar no futuro, ele corre para os braços da Pilar. Que sim, eles ficaram, eles se beijaram, eles tiveram um lance ali, porque a Pilar correu atrás dele, mesmo com namorada, o episódio inteiro. A temporada inteira. Mas, assim, é muito louco, porque você pensa, nossa, ele falou que você não consegue se imaginar sem aquela pessoa no futuro. E aí pensa na Pilar, que eles deram um beijo, assim, sabe? E não pensa na Lake. Mas o mais legal da Lake é o envolvimento que ela tem com outra personagem. Então a gente vai ver o desenvolvimento de uma personagem bissexual. E eu acho isso muito legal. Muito legal. Incluir aí de Mia e Andrew, né? Andrew tá com uma nova garota. E Mia, cara, eu vou falar assim rapidamente, eu não curto muito a história da Mia, é só sofrência, gente, a todo momento é sofrência. Eu sei que ela passou por muita coisa na vida, mas a menina não tem um minuto de paz. Eu acho que isso acaba deixando a personagem chata, deixando os assuntos bem insossos, assim, sabe? Tipo, quando a gente vê que ela tá progredindo, ela volta, e ela volta. Ela tem a história com o carinha ali da faculdade, e a gente fala, então agora vai, e não vai também. Então a todo momento ela tá se ferrando. E assim, pra mim a referência de mocinha chata é a Gabriela Montez. Se você é mais chata do que a Gabriela Montez de High School Musical, você é realmente, literalmente muito chata. E eu acho isso da Mia, eu não curto muito, assim. Pra mim, às vezes, parece até que se você tirasse a personagem ali, não faria muita diferença, assim, em relação ao que os outros estão passando, né? E ela tá cada vez mais afastada das pessoas em relação ao Victor. O que eu gosto é de ver como ela progride em relação à amizade deles, que eles realmente ainda podem ser melhores amigos, eu acho isso muito legal. E também em relação à Verônica, né, a mulher do pai dele, em relação a se impor ao pai dele, do tipo, eu quero ficar aqui, eu quero ficar com os meus amigos, me escolhe uma vez. Mas eu acho que também, apesar de odiar a maioria das coisas dela, eu gosto do final,
que o pai dela não escolheu ela não escolheu o pai dela e foi ver a mãe dela. O Andrew, por exemplo, é um personagem que não é tão protagonista, mas ele é diferente da Mia, ele tem altos e baixos na temporada, né? Ele é um apoiador ali da comunidade LGBTQ, mas não é só você assistir Queer Eye. Eu acho isso muito legal do Victor falar, porque tem muita gente no mundo que fala, ai não, eu apoio. Mas não, apoiar é você também se posicionar contra. Então eu acho que o que ele faz com o Victor no time de basquete, toda essa história. E assim, realmente, se você tem uma pessoa homofóbica no seu time, é melhor que ela saia, né? O importante do time de basquete não é a sexualidade do outro, é uma pessoa que joga basquete bem. Então, o jeito que o Andrew evolui, o jeito que ele se mostra uma pessoa muito legal, principalmente da primeira temporada pra cá, e o apoio que ele tem com o Victor e com o Félix, eu acho isso já muito mais incrível do que a história da Mia, porque tem altos e baixos, tem um aprofundamento nele, tem um aprofundamento em coisas que acontecem na vida real mesmo. Temos uma das histórias mais interessantes aí também, que é a do Armando e da mãe do Victor, né? E ela tentando entender esse preconceito que a gente fala, né? Enraizado, essa homofobia enraizada. A pessoa é ensinada, assim, né? É muito legal o contraste de como a Isabel lida com isso e quando ela conta pro irmão do Victor, como pra ele é nada, é tipo, você tá feliz? Que bom que você achou uma pessoa legal. Esse é um dos principais motivos ainda que leva a Isabel nessa história a entender que, tipo, realmente é o meu filho, ele tem caráter, ele continua sendo a pessoa mais amorosa de todos, de tudo, então a evolução dela é muito legal, porque tem muitas mães e muitos pais que passam por isso, então quando a série traz isso dessa maneira, é muito legal. E ela também traz esse lance da igreja, de ir pra igreja pra tentar curar o filho, e entender, tipo, ai, meu filho vai pro inferno só porque ele gosta de menino, mas isso não faz sentido se ele é uma pessoa de bom caráter, né? Então não faz nenhum sentido. E quando ela enfrenta o padre por causa disso, eu falei, maravilhosa. Mas, em primeiro lugar, né, a gente, ali de início, a gente tem muito ranço dela. Ela faz um jantar pro Benji, joga tudo no lixo, ela trata ele que nem um cocô, assim, e é um dos principais motivos de conflito entre Benji e Victor. É muito legal como ela fala, não, gente, eu realmente tô fazendo de tudo pra gente ficar bem e tal, mas a gente, em comparação a ela, que não tá fazendo nada e finge que tá fazendo, a gente tem o Armando, que tá ali pesquisando sobre tudo, fazendo encontros com pais, né? E quem comanda esse encontro de pais de LGBTQIA+, é o pai do Simon, então a conversa que eles têm também é muito legal. Ver que a gente tá em 2021 e a série é muito atual, e a gente vê que é atual. Então ele falando que pesquisou sobre pansexualidade, que ele tá pesquisando, que ele tá tentando entender, é o melhor caminho, gente, porque não tem como você ser preconceituoso no mundo que a gente tá hoje se você não pesquisa, se você não sabe se você não sabe o que significam as letras da comunidade, se você não sabe o que você quer dizer, então pesquise, você tem internet, você tem acesso a esses materiais, então, gente, é só ir atrás e ver o pai dele, que a gente achou que ia ser super preconceituoso, e a Isabel que ia apoiar muito o Victor na primeira temporada, esses casos se inverterem, é muito chocante. Isso que é Benji e Victor, que é o meu casal, assim, gente, foi tensa essa temporada. Eu amei, mas assim, final surpreendente, já vou falar dele. É muito legal porque, assim, é estranho também, né? Porque o Benji, ele já se assumiu e agora ele tá lidando com o Victor em relação a isso, né? Eu acho que uma das cenas mais emocionantes já da Pilar, pelo menos, é o quanto ela apoia o Victor e quando ele fala ali que é gay nos primeiros segundos, a primeira reação dela é um abraço nele e isso é muito, muito bacana. Mas a gente vê ele lutando aí contra a mãe dele, né? Contra o preconceito da mãe dele e tentando fazer ela aceitar o Benji. E o Benji também eu sempre entendo todos os lados da história, porque ele já passou por isso. E o Victor, ele acaba, em vez de dividir as coisas com o Benji, ele acaba sempre escondendo as coisas do Benji e aí a situação sempre fica meio estranha. E essa é uma das coisas que eu senti falta, de felicidade do casal. Porque a gente sabe que a série, querendo ou não, a gente tem esses episódios, mas aconteceu durante meses, assim, todas essas histórias. Só que parece que esqueceram de encaixar a parte da felicidade, porque desde o primeiro momento a gente tem conflito entre os dois, sabe? Eu queria ver só os dois ali na fogueira, um pouco se amando, sem ter que conversar, sem ter que debater sobre algumas coisas, né? E aí,
O Bendy é muito querido e muito compreensivo com o Victor, com tudo que ele esconde em relação à primeira vez, em relação a não querer assumir, né? Porque eles combinam que vão se assumir lá na escola e o Victor chateia ele, não assumindo. Tempo é muito legal, porque assim, o Bendy é muito compreensivo, ele já passou por isso, ele entende as situações, ele já é mais maduro e ele acaba lidando com isso muito bem. E o Victor, depois, o Bendy chega num momento assim que ele tá exausto, porque ele já lidou, que nem eu falei, com a sexualidade dele, agora ele tá lidando com a do Victor, de tudo que tá acontecendo, lidando com a mãe homofóbica, preconceituosa, que realmente, nitidamente, não quer o Bendy ali. Então é muito difícil essa situação. Além de ele estar passando por esse lance do Alcoólicos Anônimos, ele confia no Victor, o Victor quebra a confiança dele, né? E então eu entendo o motivo do término, eu entendo o motivo da pausa que eles têm, mas é muito difícil, assim, quando o Rahim chega, esse personagem aí, que eu acho muito legal, acho que a gente tem 3 personagens gays, mas totalmente diferentes um do outro, isso é muito legal. O Rahim chega aí, essa POC que adora pop, essa POC que adora pop, que também traz a questão da religião. O Victor, diante de todos esses conflitos, ele acaba se identificando, né, com o lance da cultura, dos pais serem preconceituosos, e aí isso chama a atenção dele. E às vezes é mais um lance de identificação que a pessoa confunde com estar apaixonado, e às vezes eu acho que o Rahim tem isso, né, é a primeira vez dele, o que aconteceu com o Victor tá acontecendo com ele, né. Falta muito a relação do Bendy e do Victor, ele queria muito ter aquilo, eu acho que o Victor e ele teriam uma amizade incrível. Assim, eu acho que não precisava desse romance. Eu acho que é mais um lance de identificação que, querendo ou não, que eu acho muito normal, eles acabaram confundindo ali com um romance, né? E o Félix dá um puta discurso no final, né? Com quem você gostaria de passar o seu futuro? E aí o Victor vai atrás do Bendy ou do Rahim? Porque o Bendy foi atrás dele lá no casamento, né? E acabou que ele viu os dois juntos. E eles estão tendo uma conexão. É muito estranho. Principalmente porque, assim, a temporada, a gente já sabia que o Rahim vinha e ele ia vir com tudo e que ele ia atrapalhar essa relação. Só que eu fiquei muito desesperado, porque, assim, foi chegando o episódio 7, episódio 8, eu falei, eita, não rolou nenhum beijo dos dois, não aconteceu nada ainda. Então meu casal, Bendy e Victor, não vão terminar felizes. E aí eu fiquei, meu Deus, não acontece nada. Chegou o 10º episódio, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô no 10º episódio e não vai dar tempo do meu casal ficar bem. Sim, Rahim expôs, jogou tudo ali no vento, falou que tudo no vento não, tudo na cara do Victor, e expôs que gostava dele, e o Victor fica sem reagir, né? Aí depois do discurso do Félix, ele vai lá e toca a campainha de alguém, e depois de ele falar com o Simon, esse maravilhoso ali, o Simon, incrível, todo barbudo, todo maravilhoso, eles têm essa conversa, né, de encerrar um ciclo. Acho que o Simon não aparece mais, de que agora o Victor toma as decisões da vida dele. E eu acho isso muito legal, porque ele teve uma trama muito bacana, tentando se entender no mundo, né, que nem ele fala, eu sou pouco gay pros amigos do Bendy, mas também eu sou muito gay pra estar no time de basquete, e ver essa evolução dele, ver como o time de basquete depois lida com ele, como a mãe dele também, como ele faz a mãe dele entender de que ele é a mesma pessoa. É muito bacana. A trajetória do Victor nessa temporada é muito sensacional, de muitos altos e baixos, é muito profundo. E chegamos aí nesse final que, assim, vamos lá. Eu quero dizer pra vocês que eu analisei take por take sobre isso. Eu já vou dar minha teoria final, mas analisem comigo. Ele vai e toca uma campainha ali, que é numa parede escura, numa parede meio preta, com essa cor petróleo. E eu falei, apareceu a casa do Bendy e do Rahim, eu vou analisar. Aí eu analisei as casas. E veja, essa cor é muito mais uma cor que seria da casa do Bendy. Quando o Victor tá ali, que ele encontra o Victor junto com um cara que ajuda o Bendy ali, ele vai chegando no quintal do Bendy e você já vê que tem essa cor ali. E logo na entrada tem uma grade cheia de plantas, assim, né? E a gente vê que é da cor da parede ali, onde tem a campainha. Só que quando você entra mais na casa, assim, você vê a porta da casa do Bendy, você vê que é uma cor, é uma madeira, que é super claro, não tem campainha nenhuma ali.
Então você fica, caramba. Então poderia ser a campainha lá nessa grade, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês também é o quê? Que quando o Victor aparece ali depois que toca a campainha, você vê que não tem uma grade ou uma parede atrás dele, porque tem carros que passam ali, você vê a luz dos carros, então é vazado atrás dele. E a casa de quem é vazada? A casa do Rahim, né? Não tem parede ali do lado de fora, então você consegue ver as árvores, os carros passando. Só que quando você vê também a porta da casa do Rahim, não tem nada a ver, né? Tipo, não tem aquela campainha ali, não tem aquela cor ali. Essa cor é mais da casa do Bendy ali, essa coisa mais industrial, né? Mas não tem nenhum dos dois, então eu acho que talvez possa ser uma terceira opção. Sei lá, ele escolheu a família dele, ele escolheu ir atrás da Mia, escolheu viver um negócio, um lance de amizade, né, primeiro e depois pensar em romance. Pode ser uma opção. Ou pode ser só os. Porque isso acontece em série, só os roteiristas brincando com a gente, né? Eles gravam ali só esse take, mas depois mudam alguma coisa ou outra pra gente não perceber mesmo, né? Mas assim, acho eu que assim, pensando na história de que o Félix falou, se você for pensar em futuro e tudo que aconteceu, é o Bendy, não tem como, porque é o futuro deles, é o quanto ele foi compreensível, o quanto ele lutou pelo Victor, o quanto um conflito ou outro não é tão importante, é melhor passar por cima para pro futuro deles acontecer, né? E assim, foi uma jornada que eles tiveram juntos. E agora o Victor tá 100% preparado, entendendo, e as pessoas ao redor deles também entendem ele. Então agora, ele estar com o Bendy é o melhor momento possível. Acho, e todo mundo acha, que ele foi pra porta do Rahim. E eu acho que é uma decisão muito burra. Mas eu acho, a minha teoria é que se ele for pra casa do Bendy, provavelmente eles vão conversar ainda sobre isso. E aí vai se desenrolar na terceira temporada, ele e Rahim. Ele não vai ficar junto com o Bendy. Porque se fosse só um final feliz, ia ser chato, né? Ia terminar ali na casa do Bendy, ele encontrando o Bendy, e a gente não ia ter nenhum gancho pra segunda temporada. E se eles continuassem conversando e ele decidisse ficar com o Rahim, mesmo depois de conversar com o Bendy, a gente já saberia o que aconteceria na terceira temporada. Mas é uma série muito representativa e assim, eu posso dizer o quanto eu me sinto representado e quanto eu amo essa série, porque eu vejo, tipo, me vejo em cada detalhe, coisas que a gente não se via alguns anos atrás. E olha que eu sou uma pessoa que nem sou muito velha assim, então pra vocês verem que realmente a representatividade importa e que a gente não tem em muitos lugares. Então é realmente muito legal ver a série falando explicitamente de alguns assuntos, até mesmo às vezes nos momentos sexuais que o Victor tá tipo, meu Deus, mas o que eu faço? E ele fala abertamente, como eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então é uma série muito representativa, fala de temas muito importantes, temas também sobre cultura, é muito, muito legal, principalmente com o Victor e com esse personagem novo que entra o Rahim. Então são temas que realmente levam uma discussão. Acho que é uma série muito boa pra gente entender como as pessoas lidam com isso, pra gente entender sobre homofobia, sobre preconceito enraizado, estruturado, né, que veio da nossa sociedade. E todas essas questões me fazem muito bem, porque a série reflete isso de uma maneira muito doce, muito sensível, que você assiste e eu acho que se é uma pessoa, sei lá, homofóbica, ou se é uma pessoa que não sabe muito desse mundo, assista essa série, ela vai entender um pouco mais, compreender como é o Victor, como é essa descoberta, como é nascer assim e não simplesmente no meio do caminho falar, acho que você é gay, e entender também que o amor, eu acho que isso realmente parece filme da Xuxa, mas que realmente o amor é muito mais importante do que você vai pensar ali do seu filho, da sua filha, em relação ao que ele sente por outras pessoas, ou o que ele vai fazer na cama com outras pessoas, o que ele gosta. O que importa é você ser uma pessoa de bom coração e uma pessoa que tá ali, que tenha bom caráter, né? Conta aí o que vocês acharam, qual é o seu team, né? Victor Beijing ou Rahim e Victor. E é isso. Curtam, comentam, se inscrevam. Um beijo e assim, tô muito ansioso
Realmente, Love, Victor entrou no meu top 3 séries preferidas. Ela é incrível. Assistam e reassistam essa série porque vale a pena dar streaming. Um beijo e até a próxima. Tchau!